Você já deve ter visto uns desenhos como esses aqui na internet, né? Mas esse que eu vou te ensinar hoje é inédito, porque fui eu mesma que inventei. E aí, invencionistas? Olha, eu gosto tanto desses desenhos que quando eu era criança, eu escrevia esses livrinhos infantis, sabe? E aí eu fazia esses desenhos interativos, vou mostrar pra vocês. Vocês estão entendendo? Essa trend é minha. Então tá, né? Bora pro tutorial. Vocês vão ver que o processo é bem simples e vocês podem finalizar o desenho como vocês quiserem. Inclusive, tudo que eu tô desenhando aqui vai ser cortado depois, tá? Vocês já vão entender o porquê. Sobre as frutinhas, você pode fazer qualquer fruta que você tiver a fim de fazer, nem precisa ser a mesma. Inclusive, como boa fã de One Piece, eu vou fazer 5 Akumas no Mi. Se tiver algum fã de One Piece aqui, quero saber se você lembra quem são os usuários dessas frutas. Vou nem perguntar pra vocês o nome delas, porque nem eu mesma sei direito. Mas não vale pesquisar não, tá? Deixa aí nos comentários agora e no final do vídeo eu dou a resposta. Quando eu passo a caneta nanquim em desenhos que eu vou cortar depois, eu gosto de deixar a linha de fora bem grossa, pra ter uma margem na hora de cortar. E fica outra dica aí pra vocês. Você sabia que quando você curte um vídeo e assiste até o final, você ajuda ele a chegar para outras pessoas? Aposto que você nunca ouviu isso antes na vida. Então já vai logo aí e deixa seu like. Agora, uma dica menos interessante. Quando você passar a caneta nanquim, tenta deixar as linhas que são detalhes mais finas que as linhas de fora. Isso ajuda o desenho a ficar mais interessante e fácil de entender. Percebi que dava para aproveitar o cantinho da folha ali também para desenhar a nossa cestinha, né? Para colher as frutinhas. Para pintura, eu usei marcadores à base de álcool para fazer essa base, porque eu queria uma cobertura bem homogênea primeiro, para adicionar alguns detalhes depois. Como essa folha não é própria para marcadores, eu precisei colocar um papel mais grosso atrás para proteger o resto do meu sketchbook. Aliás, estou precisando de marcadores novos. Tem nenhuma empresa querendo me patrocinar, não? Uhul, eu tô falando com você. E se você tá se perguntando por que eu pintei quase tudo dentro das linhas se eu ia cortar depois, quando eu tiver uma boa resposta, eu falo pra vocês. Depois vim com os lápis de cor fazendo movimentos de bolinhas, que eu acho que dá um efeito muito legal pra pintura. Usei essa técnica pra fazer as sombras principalmente, mas também pra clarear um pouco algumas partes e até pra trazer uma variedade de cores um pouco maior. Dessa vez eu usei as canetas acrílicas só para deixar as frutas com esse aspecto meio brilhante, sabe? Achei que deu um efeito super legal. Antes de ir pro próximo passo, eu separei um pedacinho desse mesmo papel para fazer a parte de trás da cesta, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Para essa parte você vai precisar de durex e de preferência bem largo. E não é por questão de beleza não, tá? Se não fizer isso aqui, simplesmente não vai funcionar. Vai cobrindo todo o desenho com calma para não dar nenhuma bolinha. E se por acaso ela aparecer, pressione e empurra para as laterais da fita até ela sair ou pelo menos diminuir o tamanho. Esse jeito que eu tô fazendo aí foi o que funcionou melhor pra mim. Agora é só cortar cada um desses elementos que você desenhou. E lembra daquele pedacinho de folha que eu separei? Pois é, eu usei ela pra fazer a parte de trás da cesta, usando a parte da frente como molde. Inclusive, eu deixei a linha de trás fazendo essa curva pra cima e a parte da frente curvando pra baixo, pra parecer que a gente tá olhando de cima. No final você vai ver como vai dar um efeito muito da hora. E não esquece de passar a fita nesse desenho também antes de cortar. Tudo pronto e cortado, deve ser hora de colar, certo? Errado. Bora fazer um cenário primeiro para ficar mais bonitinho. Vocês viram que eu testei primeiro como eu queria que os elementos ficassem na folha antes de começar, né? E eu queria uma coisa bem simples e solta, para não competir com os elementos da frente, que são muito mais importantes. Inventei de fazer um sol com as canetas acrílicas ali na parte de cima. Deu certo? Não muito. Mas vou fazer o que, né? Agora sim é hora de colar. Eu usei cola universal de artesanato só para evitar que o papel enrugasse, mas usa a cola que você tiver em casa. E vou deixar aqui a última dica de design do vídeo. Coloca a cesta um pouco em cima da árvore para dar aquela sensação de profundidade bem legal. Com tudo pintado, cortado e colado, é hora da mágica. Lembra daquelas frutinhas que a gente fez? Pois é, você só vai precisar de fita dupla face para colar e tirar elas da árvore. Mas tem um truquezinho para não dar ruim. Depois de tirar a fitinha de trás, passa o dedo várias vezes para deixar a cola mais fraca. Mesmo fazendo isso, a cola vai ser forte o suficiente para você colar tanto na árvore quanto na cesta. Antes de eu mostrar direitinho aqui pra vocês como ficou no sketchbook, eu só queria dizer que eu vou deixar um link com todos os materiais especificamente desse projeto, se vocês quiserem comprar alguma coisa, tá? Eu ganho uma comissão e não custa nada mais pra vocês. E olha só, gente, que legal! Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês funcionando aqui, tá? Vocês podem tirar essas... Vai ser difícil tirar desse jeito aqui, peraí. Ó, dá pra vocês tirarem, tá vendo? A frutinha. E aí, vocês conseguem colocar ela aqui na cestinha, tá vendo? E vocês podem fazer isso
quantas vezes vocês quiserem. Assim, eu não testei quanto tempo a cola dura, mas eu acredito que vai ser várias vezes, porque eu já testei várias vezes. E assim, o segredo é o Durex. Se tiver aqui o Durex, a cola dupla face, ela vai colar direitinho e não vai estragar a sua folha. E agora a resposta da pergunta para os fãs de One Piece. Se você nunca viu One Piece, ou já viu e não gosta, não tem problema, me responde aí de qual fruta você faria. Então a resposta é Chopper, Law, Brook, Robin e Luffy. Tive que pegar o Max aqui porque ele não tava me deixando gravar. E você sabia que eu já fiz um álbum de figurinhas sem impressora? E o fantoche de dragão também? Pois é, e tem muito mais invencionices vindo por aí. Beijos, até a próxima e fui!